Olá pessoal, sejam bem-vindos! Vamos trabalhar aqui um pouquinho mais da ótica e aí associar a ideia de lentes com o olho humano, tá? Nesse sentido, primeiro a gente tem que identificar essa estrutura linda, tá? Conhecida como olho, essa bola conhecida como olho, onde nessa estrutura, tá? A gente vai ter aí um conhecimento muito importante a respeito desse órgão receptor de luz e não emissor de luz. Esse órgão maravilhoso chamado olho tem uma primeira estrutura aqui que a gente vai chamá-la de esclerótida, esclerótica ou esclerótida. A esclerótica é a parte branca do seu olho, é aquela estrutura, aquele tecido que protege e mantém a estrutura globular, né? A estrutura esférica do seu olho, certo? Agora, num primeiro momento, a gente tem a análise aqui dessa estrutura frontal do seu olho, que é a chamada córnea. Então, poxa, essa primeira estrutura, a córnea, que é a estrutura que representa a primeira lente convergente. E por que tem que ser convergente? Porque a lente convergente é capaz de gerar imagens reais, imagens que podem ser projetadas. Legal? Então, a primeira lente do seu olho é a lente convergente chamada córnea. Tá? Tem um poder de convergência muito grande. Tá? E aqui, nessa estrutura transparente, chamada córnea, nós vamos ter aí a primeira, então, convergência dos raios luminosos. É fácil percebê-la quando você, com as pálpebras baixadas, né, com o olho fechado, tocar sutilmente, nem enfiar a mão no olho, mas tocar sutilmente a pálpebra e movimentar o olho de um lado para o outro. Você sente uma bolinha. Essa bolinha é a córnea, certo? As irregularidades na superfície esférica da córnea é que leva ao astigmatismo, tá? Corrigidos com lentes chamadas lentes cilíndricas. Não é alvo do nosso estudo. O astigmatismo é corrigido com lente cilíndrica. E aqui nós vamos tratar situações com lentes esféricas. Mas antes disso, passou a luz pela córnea, beleza. A luz passou pela córnea, na sequência você vai ter aqui, uma estrutura que permite a maior ou a menor entrada de luz. Permite a maior ou menor entrada de luz, controlando então a entrada de luz. E é colorida, né? Essa parte é colorida, é chamada de íris. Íris. Opa, eu ia marcar íris. A íris. Não sei porque eu lembrei de Isis Valverde. Tá, brincadeira péssima, mas olha só, galera. Aí o que acontece? Tá aí a íris, tá? A parte verdinha aí, né, do seu olho, tá? É um disco, né? É um disco aqui planificado, mas é um disco que envolve ali a entrada de luz. Então, quando ele se abre, permite maior entrada. Quando ele se fecha, restringe a entrada de luz. Ora, ele funciona como ali o diafragma de uma máquina fotográfica, né? Num ambiente de pouca luz, ele se abre permitindo a maior entrada. Um ambiente de muita luz, ele se fecha protegendo a estrutura interna. Legal? Você consegue fazer essa experiência olhando no espelho. Quando você aproxima o seu rosto do espelho, a sua íris se autorregula para a entrada de luz. Então, nesse movimento, a sua íris vai abrir e fechar ali para fazer o controle da entrada de luz. Legal, a luz conseguiu passar aqui pela íris, né? Ora, passou pela íris, na sequência a gente vai ter o quê? Uma segunda lente, e essa segunda lente ela é chamada de cristalino. E o cristalino é uma lente de foco ajustável. Por isso que eu consigo focalizar, eu consigo ver com perfeição objetos que estão mais distantes,
mas à medida que eu vou me aproximando, esse objeto continua focado, ele não desfoca. Estamos falando aqui de um olho, né? De um olho chamado hemétrope, de um olho, uma estrutura ocular que não precisa de óculos, você não precisa do recurso óculos, né? Para suprir ou ajustar ou corrigir algumas deficiências visuais. Ora, então acontece, a qualquer distância meu olho consegue focalizar e ver nitidamente, focalizado, nitidamente os objetos. Ora, esse cristalino, como é que ele faz a regulagem então aí, né, do seu foco? Ora, essa regulagem do foco é feita através de músculos que estão ligados ao cristalino. Esses músculos ligados ao cristalino fazem com que o cristalino fique mais esticadinho, com uma curvatura maior, ou mais apertadinho, uma curvatura menor, mudando então a distância focal. Então isso aqui é chamado de músculos ciliares. Esses músculos ciliares, eles apertam o cristalino, deixando ele mais gordinho, né, com distância focal menor, ou mais esticadinho, distância focal maior. E mudando a distância focal, então muda-se ali o foco, muda-se então a questão do que? De você conseguir controlar através ali desses músculos o distanciamento do objeto. Não, você controla como esse objeto é projetado no fundo do olho. Por que no fundo do olho? Porque no fundo do olho você vai ter aqui uma estrutura, um tecido extremamente importante à visão. Esse tecido extremamente importante à visão é conhecido como retina. A retina, então vamos colocar aqui retina, a parte interna aqui, né? Retina. Ela é o tecido responsável por captar a luz e converter essa luz em impulsos elétricos que vão para o seu cérebro. Ora, na retina você vai ter algumas células especializadas, né? Os receptores conversores de luz em impulso elétrico. Eu vou ter células do tipo cone. Então, vão ser células cone vermelha, verde e azul. As cores primárias para a física, para a ótica. Verde, vermelho e azul. Então, células cone. Essas células cone, elas são responsáveis pela absorção e interpretação aí das cores. Verde, vermelho e azul são as cores primárias e a combinação delas que dá a infinidade de cores que a gente consegue perceber. E também na retina há células do tipo bastonetes. As células bastonetes são células que vão identificar aí os tons de cinza. Então esse conjunto de células da retina, quando absorvem luz, convertem a luz em impulsos elétricos que vão da retina para o cérebro. Ora, então, em cada célula dessa há um fiozinho ligado, então formando aí um cabo. Esse cabo, com esse monte de fiozinho contendo impulsos elétricos, vão para o cérebro, através desse cabo, chamado nervo óptico. O nervo óptico. Legal? No ponto onde esses cabos se encontram, onde esses fiozinhos se encontram, nessa região aqui, não tem células cone nem células bastonete. Então, é o que é chamado de ponto cego do olho. Nessa região não há formação de imagens, ponto cego do olho. Legal? É isso aí. Agora, o que mantém essa estrutura globular assim intacta? O que mantém essa esfera, Porque isso aqui é um tecido mole, certo? É um tecido maleável, flexível. Ora, o que mantém esse tecido desta forma, é um líquido que está aqui preenchendo essa região, e esse líquido é chamado de humor. Humor vítreo. Humor vítreo. É um líquido proteico, E esse líquido, muitas vezes, como é o líquido proteico,
muitas vezes essas proteínas formam cadeias longas. E aí a pessoa tem a impressão de, ao olhar para um ambiente, parece ter um pelinho dentro do olho dele ou no olho dele. Não é um pelo, é uma cadeia longa de proteína que se formou quando a luz passou, formou uma sombra sobre a sua retina. E aí você tem a impressão, fala, nossa, mas tem um pelinho, quando eu viro o olho para o lado, parece que esse pelinho acompanha. O que é? É a proteína que está ali, mas ela, da mesma forma que ela formou essa cadeia longa, ela se desfaz e aí você tem aí a sua estrutura mantida intacta, bonitinha, legal, funcional, tá? E tomando sempre cuidado de protegê-la, cuidar bem do seu olho. Legal, moçada? Tá aqui. Então, essa é a estrutura chamada olho humano. O que acontece com a luz? Muito bem, a gente vai desenvolver agora a ideia de como a luz passa por todas essas estruturas e chega até então a retina. Ora, a luz vai conseguir fluir, entrar aqui pela íris, passar ali pela íris, também chamada de pupila ou menina dos olhos, aquele buraquinho, não é um buraco, ele só dá acesso realmente ao fundo do olho, a todo o olho. Esse buraquinho, na verdade, então, é um anel que se abre para maior entrada de luz ou se fecha para menor entrada de luz, fazendo então a chamada acomodação visual. A acomodação visual é, então, a ideia de que a íris está permitindo maior entrada de luz em ambientes escuros. Acomodou seu olho, acomodou ali a maior abertura para maior entrada de luz. E em lugares extremamente claros, ela se fecha, permitindo menor entrada de luz, protegendo a retina aí, de queimaduras, de ferir, machucar, agredir aí essa estrutura, esse tecido muito sensível chamado retina. A luz conseguiu passar aqui pela íris, passou pelo cristalino, então vai focar. Focar, vai focalizar, formar a imagem sobre a retina. Se a imagem se formar exatamente sobre a retina, você então tem uma imagem nítida. Perfeito? Opa, então se aqui eu tenho um objeto, desenhei aqui um objeto, como a gente estava fazendo aqui, ó. Tá um objeto, desenhei aqui meu objetozinho. Esse objeto, quando então olhar para esse objeto, formar-se-á uma imagem dentro da retina. Então aqui vai estar a imagem da minha velinha invertida. Por que invertida? Por que invertida? Ora, imagem real. Imagem real é invertida. Toda imagem invertida é uma imagem real e pode ser projetada, exatamente. Eu só consigo ver porque a imagem foi projetada no fundo do olho, sob a retina. Legal? É isso aí, galera. Nos vemos já já, onde então a gente vai tratar aí a ideia das estruturas e dos defeitos visuais. Até o próximo vídeo. Valeu!